Olá, meus amados, nós estamos aqui começando essa transmissão de Casa Luz. Estamos aproveitando esse período que estamos mais em casa, por causa de toda essa questão da saúde, e nós queremos usar os horários que nós sempre tivemos de Casa Luz aqui em São Bernardo, às segundas-feiras, e também às quintas-feiras, Casa Luz de quinta-feira lá em Interlagos. Então nós vamos continuar nesses mesmos horários, não é? Eu sei que algumas pessoas não podem não estar, mas a gente quer sempre aproveitar esses momentos para estarmos juntos, para orarmos juntos nesse momento que todos nós estamos assim atentos, aos acontecimentos, e nós devemos estar em intercessão, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela igreja, pelo Brasil, pelas nações. Sabemos que o mundo inteiro está enfrentando uma situação muito delicada, e nós precisamos realmente ter a graça do Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor nos venha dar sabedoria em como lidar nesses últimos dias, nesses dias que são difíceis, dias realmente onde eu vejo que é um povo que vai refletir realmente aquilo que Deus quer, que vai andar na vontade do Senhor, e é um povo que precisa também se posicionar, saber que é um Deus que nos ama e que quer ver em nossos corações o reconhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz em nossas vidas, não é? Então nós queremos começar essa pequena Casa Luz, Casa Luz virtual, em oração, em buscando a face de Deus. Eu tenho visto aqui bastante rostinhos, pessoas conhecidas aqui, bastante irmãos já entrando, estando presente nessa live, e nós louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês. Eu sei que cada um de nós devemos estar aproveitando, esse tempo em família, para orarmos, para buscarmos ao Senhor como família, para termos comunhão, para termos ali um momento de estarmos mais próximos, conversando como família, falando as coisas do Senhor, intercedendo também por necessidades, são N necessidades, há uma preocupação sim, em relação aos trabalhos. Eu vejo pelas reportagens que o próprio governo está preocupado sobre a questão de trabalho, de tudo isso, e nós sabemos como isso é importante, de intercedermos por isso, para Deus nos dar livramento nessas áreas, Deus nos dá sabedoria para todas as coisas, e também estar atentos às coisas que o próprio governo está se movendo para preservação dessas áreas, em nome de Jesus. Além, claro, de nosso cuidado realmente em relação à saúde, em relação a onde nós nos expomos, evitar uma série de coisas que nós sabemos que pode ser algo transmissível, a pessoa pode estar se envolvendo. O Brasil agora vai entrar numa campanha de vacinação em relação a outras enfermidades. Tudo isso precisa ser visto com carinho, com atenção, que é um momento importante. Mas a Bíblia fala que nós devemos olhar para o Senhor, olhar para o alto, de lá virá o nosso socorro. O socorro vem do Senhor. É claro que Deus nos dá sabedoria, mas é Deus que opera o milagre nas nossas vidas. Nós traçamos os nossos planos, e Deus nos dirige os passos, Deus vai mostrando as melhores decisões, os melhores caminhos para tudo isso. Então assim nós devemos estar envolvidos no Senhor. Então eu queria começar orando, vamos orar, a pastora Elizabeth também vai interceder, orar nesse período em nome de Jesus. Se você quiser colocar alguma coisa, eu sei que às vezes alguém tem uma colocação, uma dúvida, você pode escrever também. Às vezes pode passar por não perceber, mas se não perceber, você pode colocar algum destaque para a gente também estar orando. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Senhor, nós estamos reunidos nesta sala, Senhor Jesus,
buscando, Senhor, a Tua face. Amém. Senhor Jesus, é tempo de oração, é tempo de consagração, é tempo, Senhor, de buscar o Senhor Jesus, a Tua direção, Senhor, sobre todas as coisas. Senhor, nós ouvimos a palavra de domingo, Senhor, como é importante estarmos em nossos lares, orando, intercedendo, porque esse é um período que vai passar. Senhor, essa fase vai passar, ó Deus, e nós, Senhor, buscamos a Ti, Jesus. Que a Tua graça, Senhor, venha nos cobrir, o Senhor venha proteger as nossas saúdes, ó Deus, venha proteger os nossos filhos, venha proteger, o Senhor, os nossos trabalhos, ó Deus, venha proteger, o Senhor Jesus, os nossos locais, o Senhor, de reunião, tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, como igreja, como um povo separado para Ti, Jesus, um povo, Senhor, que anda nesta terra, Senhor Jesus, como testemunha, mas, Senhor, nós precisamos sim, Senhor Jesus, sermos guardados pelo Senhor. Sabemos que momentos são difíceis, os dias são maus, mas nós temos a Ti, Jesus, como nosso Senhor, como aquele que nos guarda, Senhor. Tu és um Deus presente no meio da tribulação, Senhor, essa tribulação que veio sobre as nações, que veio sobre o Brasil, que veio sobre as nossas cidades, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nesta hora, Senhor Jesus, nós queremos pedir que haja salvação, livramento, cura, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que todas estas enfermidades, ó Senhor, sejam paralisadas, em nome de Jesus, ó Deus, que haja um basta nisso, em nome de Jesus, que isso não se prolongue, Pai, em nome de Jesus, intervenha, Senhor, faça algo notório, Senhor, sobre a face da terra. Nós clamamos nesta hora, em nome de Jesus, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a terra tem errado, tem pecado, Senhor, tem pecado contra Ti, tem pecado, Senhor Jesus, contra a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, com a Tua pessoa. Pai, nós clamamos a Ti agora, Senhor Jesus, nós pedimos perdão em nome desta terra, por tanto pecado errado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos alinhar o Senhor Jesus segundo a Tua vontade, porque diz a Tua palavra, se nós, Senhor, nos arrependermos, buscarmos, arrependermos, Senhor, confessarmos os nossos pecados, o Senhor viria e sararia a nossa terra. Senhor, e nós, Senhor, como terra neste Brasil, Senhor, esse Brasil que fez tantas coisas tristes nesse carnaval, Senhor, nos outros carnavais, ó Deus, humilhou, Senhor, o Teu nome, lançou, Senhor Jesus, vergonha sobre a Tua pessoa, Senhor Jesus, tantas coisas tristes, ó Senhor, fizeram nesta terra. Senhor, nós clamamos nesta hora, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, despertar o povo, Senhor, a se arrepender, o Senhor, dos seus pecados, em nome de Jesus, ó Deus, porque é tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor, te pedimos perdão, Senhor Jesus, por tanta afronta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, sabemos, ó Deus, que as consequências, ó Senhor, estão vindo, Senhor, sobre a terra. Senhor, essa terra vai passar momentos angustiantes, ó Deus, por causa do pecado. Senhor, o pecado tem se alastrado. Pai, as pessoas, ó Deus, têm andado de forma despreocupada. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos nesta hora para a Tua misericórdia. Amém. Guarda o Teu povo, Senhor, livra o Teu povo, Senhor, que nós estamos ainda aqui, Senhor Jesus, diante de tanta perseguição, diante de tanta tribulação. Nós clamamos nesta hora, Senhor, porque Tu és um Deus que nos socorre, Tu és um Deus, ó Deus, que nos protege, Tu és um Deus poderoso, Senhor, sobre a face da terra. Senhor, a Tua voz é poderosa, a Tua voz quebra o cedro do Líbano, a Tua voz, Senhor, é como muitas águas, a Tua voz, ó Senhor, é poderosa, a Tua palavra de ordem, Senhor, é tremenda. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, ó Senhor, que não falte nada em nossas casas, que não falte, Jesus, nas casas dos nossos irmãos, ó Deus, Pai, mas que eles tenham, Senhor, todo o suprimento para a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Oramos por aqueles que estão desempregados nesta hora, Senhor, os irmãos, Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, nós pedimos, ó Deus, que haja, Jesus, suprimentos, em nome de Jesus, ó Deus, que haja condições, ó Senhor, abre, Senhor Jesus, as condições, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos pelo povo, Senhor, que hoje espera em Ti, Jesus, que busca pela Tua face. Tu és um Deus, Senhor, que nos livra. O Senhor pode, como diz a Tua palavra, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à
minha direita, mas nós não seríamos atingidos, essa é a tua palavra, Senhor, e nós clamamos a ti, Jesus, por esse tempo, amém. Senhor, e que possamos sair desse tempo, Senhor, mais fortes, ó Senhor, mais firmados em Ti, mais, Senhor, cheios da Tua presença, mais, Senhor Jesus, cheios de experiências com o Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, um Deus, Senhor, que opera maravilhas, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, clamando pela Tua ação, Senhor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, ó Senhor, nós assim oramos, nós, Senhor, clamamos a Ti, Jesus, ministra os nossos corações também com a Tua palavra, fala conosco, amém. Senhor, nós clamamos nesta hora, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Pai, fala conosco, amém, Jesus. Nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, Pai, Senhor, nós repreendemos e anulamos todo dardo inflamado do maligno contra o Teu povo, amém. Senhor, que o Teu povo seja edificado, sim, guardado Jesus. Pelas Tuas próprias mãos, que o Senhor certe, Pai, cada um com o Teu poder, com a Tua glória. Envia anjos guerreiros, ministradores, que estão a serviço da Tua igreja, Senhor. Amém. Que os guarde, os livres de todo mal, como diz o Salmo 91, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, diz a tua palavra, porque o Senhor dá ordem a teu respeito para que sejas livres e guardados de todo mal. Guarda o teu povo, Senhor, guarda a vida de forma integral, a saúde, as emoções, a vida espiritual, Senhor, Jesus. A vida financeira, até mesmo por conta desse momento que estamos vivendo. Tira, Senhor, toda forma de ansiedade, coloca respostas palpáveis, amém. Senhor, para os teus filhos. Amém. Dá, Senhor, a perseverança da fé, para que Jesus. Cada um tenha longo ânimo e que tenha sinais do teu poder, amém. Porque enquanto esperamos, o amor de Deus é derramado no nosso coração, sim, pelo teu Espírito Santo. Então, amém, que cada um receba a sua porção nessa noite. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, queridos. Amados, eu queria trazer uma palavra que eu ia falar no domingo, né? Eu ia ministrar esse ensino. Nós tivemos semana passada, segunda-feira, a Casa Luz, lá aqui em São Bernardo, e foi dentro da igreja. Nós, naquela ocasião, parece que só tinha 4 ou 5 pessoas, né? E nós falamos um pouquinho sobre os últimos tempos, falamos um pouco também sobre as epidemias, né? Que há esse termo na Bíblia, né? Existe essa questão. E só que no domingo, aqueles 2 versículos que nós estávamos ministrando de Isaías, esse texto ficou, né, batendo no meu coração, né, sobre isso. Então eu fui buscar o Senhor e aquele texto falou mais alto em meu coração. E aquele texto é um texto muito importante, né, que mostra que nós somos um povo, né, com propósitos, um povo separado, um povo diferente, um povo que sabe a importância da perseverança, de estar no Senhor. É um povo também que aprendeu a buscar a Deus, né? O texto lá diz, né, que com a minha alma eu suspiro pelo Senhor e com o meu espírito eu busco, né, o Senhor diligentemente. Então é um povo que aprendeu a não só pensar em Deus, né? O mundo inteiro pensa em Deus, mas saber buscar a Deus. E esse texto termina falando sobre a questão de muitos de nós buscamos em momentos de angústia, né? E muitas coisas não mudam, porque justamente vem juízos de Deus, quando Deus traz um juízo, é a palavra final de Deus, né? Mas nós aprendemos a orar, nós aprendemos a buscar a face de Deus, nós aprendemos a ter temor para com Deus. E aquele texto vai terminando sobre isso, né? Dizendo que Deus traria realmente um juízo sobre a terra, e que nós deveríamos estar dentro das nossas casas. Que interessante esse texto, né? E aquele texto vai falando sobre isso, e que nós deveríamos estar em oração. Eu ouvi um outro texto também, não sei se eu vou lembrar aqui, que diz assim, Isaías 44, versículo 8. Devo separar esse texto aqui no meu caderno, Isaías 44, versículo 8. É um texto muito interessante também. Eu vi pela internet esse versículo, que diz assim: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir
não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Esse é um versículo que eu achei muito interessante, quando ele diz o seguinte, que desde aquele tempo eu não vos fiz ouvir e não vos anuncieis. Então, amados, Deus vem alertando isso, né, de geração em geração, pelas Escrituras, né? Saiu da boca de Jesus, quando ele esteve aqui há 2000 anos atrás, que chegaria um tempo na Terra, um tempo angustiante, né? E muitas coisas, né, seriam, né, trazidas a esta Terra como o princípio das dores. E a Bíblia, né, mostra, e a história mostra, que houve momentos muito difíceis, né, a própria queda de Jerusalém, né, o Império Romano entra, e toda aquela situação, né, Jesus já vinha falando sobre isto, que realmente eles seriam dispersos, né, por causa da queda da cidade de Jerusalém, Israel seria expulso da sua terra, e as coisas iriam acontecer de forma muito triste. E de 2000 anos para cá, nós vemos que guerras, rumores de guerras, terremotos sempre houveram sobre a face da terra. Só que a intensidade desses fatos tem aumentado bastante. As coisas estão se avolumando cada vez mais. Por isso que nós falamos que Jesus anunciou, né, quando essas coisas acontecessem, que nós estaríamos realmente sendo alertados de que a volta dele estaria bem próxima. Então, Jesus sempre, a Bíblia fala mais, é impressionante isso, a Bíblia fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira vinda, não sei se você sabe disso. Falar da segunda vinda, a Bíblia fala muito mais do que quando falou do nascimento de Jesus. Então, é algo que nós devemos estar muito alertas, né? Esse texto que nós ministramos no domingo, é um texto que fala realmente de um povo que conhece ao seu Deus, que sabe orar, que sabe buscar a face de Deus e que entra para suas casas e ora, porque sabemos que são tempos difíceis, que está passando uma praga lá fora e nós devemos sair por essa fase, passar por essa fase, por esse período, mais fortalecidos ainda, porque sabemos buscar a Deus. Há muitas pessoas que ficam desesperadas, há muitas pessoas que ficam, vamos dizer assim, em pânico, né? Eu tenho visto várias vezes governantes nossos, nosso presidente e outros mais, falam sobre pânico. Então, as pessoas ficam com uma incerteza do dia de amanhã. O que será no dia de amanhã? Então, as pessoas que não confiam em Deus, elas passam por isso, elas entram em pânico, porque elas não têm segurança nenhuma. Só que nós temos a nossa segurança, a segurança em Deus. Quantas tribulações nós já passamos e Deus nos guardou. E Deus nos deu livramento, né? Então, é isso que Deus tem nos chamado, né? Como ele diz esse texto aqui, né? Não vos assombreis, ele diz, né? Não vos assombreis, né? Isaías 44:8. Nem temais. E ele diz mais ainda, lá no finalzinho, há outro Deus além de mim? Olha a pergunta que ele faz. Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, é no Senhor, é em Deus, que nós encontramos segurança, encontramos firmeza. E é hora também de nós alinharmos cada vez mais as nossas vidas, não é? Amados, eu queria entrar por esse estudo, né, falar um pouquinho, né, sobre coisas que a Bíblia vem falando, né, sobre isso. Eu mandei, eu não sei se para vocês, 2 cartas de Tessalonicenses, resumo, né, foi 2 minutos numa e 1 minuto e meio em outra, resumindo, né, essas 2 cartas de Tessalonicenses. Se eu não mandei, eu mando de novo, né? E nessas 2 cartas fala sobre o que a volta de Cristo, eu preguei isso no domingo aqui em São Bernardo, o que a volta de Cristo mexe conosco como igreja, sabe? E uma das coisas que a carta de 1 Tessalonicenses fala é que aqueles que estavam dormindo, ainda sendo povo de Deus, mas estavam dormindo, desatentos aos sinais dos tempos ou dos fins dos tempos, eles seriam despertados com essa realidade da volta de Cristo.
Então nós deveríamos acordar para essa situação. Não deveríamos, é claro, deixar das nossas obrigações, que a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses fala sobre isso, que muitos falam, então vou parar de trabalhar, vou ficar de vida boa, Jesus está voltando, e a gente fica aqui, não precisa crescer em vida. Não, a gente continua com as nossas responsabilidades, a gente tem que levantar cedo para trabalhar, a gente tem que fazer as coisas que nós temos que fazer, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do casamento, cuidar da criação dos filhos. E essas nossas obrigações, elas vão continuar até o final. Agora, nós passamos com todas essas nossas obrigações diante, vamos dizer assim, de Deus, com temor a Deus, para que venhamos fazer tudo isso com responsabilidade. Por isso nós tratamos bem da nossa esposa, tratamos bem dos nossos filhos, andamos com integridade, não mentimos, não roubamos, não matamos, sabe? Então nós cumprimos as nossas obrigações em santidade. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, sabe? Então isso é muito importante. Muito bem, queridos, eu queria abrir aqui com vocês, né? Há um texto muito, antes de entrar na questão da volta de Cristo, há um texto que está sendo citado por muitos pastores, eu tenho visto algumas pregações, é 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas, esse é um texto que Deus fala, né, para Salomão, né, inaugurando ali o templo de Salomão. E versículos 13 e 14, 2 Crônicas 7, 13 e 14, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí ele diz no 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a Bíblia mostra que o pecado faz os céus se cerrarem, faz Deus trazer juízo. E aqui fala que o caminho para as pessoas é elas se humilharem, elas reconhecerem os seus erros, elas orarem e elas buscarem ao Senhor. Elas mudarem de direção, isso é conversão, converter dos seus maus caminhos, e aí então, somente então, Deus ouviria dos céus, perdoaria, né, os pecados e sararia a terra. Então, amados, isso aqui é uma palavra eterna, em todas as fases de juízo, de sofrimento dos povos. Se a gente percebe isso, né? Esse dia eu estava lembrando de algumas coisas tristes, né? Como, por exemplo, quando houve o tsunami, não sei quantos anos atrás, na Indonésia, não sei se vocês vão lembrar, aquelas ondas gigantes, a Bíblia fala em Lucas das ondas, né? O bramido dos mares. E ninguém soube disso, quer dizer, ninguém soube, o mundo não soube. Mas em alguns dias antes, em alguns meses antes, a Indonésia fez um grande sacrifício de animais, trabalho de feitiçaria, mas foi uma coisa muito grande. Eu vi a cena, eu vi as fotos. Então eles fizeram uma coisa tão terrível e veio as grandes ondas, né, e invadiu a Indonésia. Aqui no Brasil, nos últimos carnavais, o que as pessoas têm feito nos últimos carnavais são coisas absurdas, né? Cenas absurdas, né, de humilhação da pessoa de Jesus em plena praça. Então, amados, a gente sabe que o mundo ele tem caminhado por um lado muito triste. E isso, quando eu falo, mas é um grupinho, não é um grupinho. Mas o mundo inteiro aplaude o carnaval. O mundo inteiro está
dando rios de alegria, gritos de alegria com os desfiles, né, dos carnavais, e as pessoas acham aquilo ali a coisa mais bela do mundo. Então, por causa do pecado, os céus se cerram. E somente é um caminho. É esse caminho que ele diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se converter seus maus caminhos, eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então vivemos momentos assim, amados. Então, às vezes as pessoas até falam, né, que a gente fala tanto de pecado, né? Mas o pecado tem consequências terríveis. Os pecados têm consequências terríveis. Então, queridos, vamos lá, vamos ler alguns textos da Bíblia. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos falar aqui rapidamente algumas coisas. Se não der tudo, a gente fala na semana que vem, né? A gente vai estar por aqui, se Deus quiser. Lucas capítulo 21. Vamos ver aqui. De 7 a 12. Lucas 21, de 7 a 12. A pastora Elizabeth vai ler para não cansar vocês, né? Só eu falando. Lucas 21, versículos de 7 a 12. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, carregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então, queridos, esse texto, eu queria ressaltar uma coisa. Quando eles falam, Jesus fala no versículo 8, né? Que muitos vão dizer assim, dizendo: sou eu, chegou a hora, né? Pessoas se colocando como Cristo, né? Ele diz: não sigais. E mais ainda, no versículo 9, falar de guerras, revoluções, ele diz para não nos assustar, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. E no versículo 9, no final, ele diz o seguinte: mas o fim não será logo. Isso aqui é interessante. O fim não será logo. Então, quando a gente fala da volta de Cristo, que Cristo está voltando, mas a Bíblia está dizendo aqui que as etapas vão vindo, mas o fim não será logo. Eu queria só que você gravasse isso. No versículo 11, ele fala sobre epidemias também, como nós estamos passando hoje, né? Versículo 11, haverá grandes terremotos e epidemias. Não sei se você lembra dos grandes terremotos que houve na Europa, né? A Itália também foi sofrer um grande terremoto. Se não me engano, Espanha, alguns anos atrás. Estava havendo alguns terremotos assim, em alguns outros locais. Um terremoto que não falta. E as epidemias, não é? Então a Bíblia fala que isso iria acontecer, né? Agora, isso tudo está dentro de um conflito maior do que propriamente a questão da destruição local. E é isso que eu queria que a gente pudesse meditar um pouco. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro, no capítulo 9 de Daniel, o livro de Daniel. Daniel é um livro como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3, em primeiro lugar. Daniel 9, de 1 a 3, por gentileza, Elizabeth.
No primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Então veja, como é importante ler a Bíblia, né? Daniel lia a Bíblia. E Daniel lendo na Bíblia, lendo o profeta Jeremias, ele descobriu o seguinte, que Jerusalém passaria assolações. E que esse período de assolação seriam 70 anos. E aí, com esse entendimento, o que Daniel fez? Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. É a mesma receita. Quando a gente entende que está vindo o juízo de Deus, amados, a nossa posição é orar, buscar a face de Deus. Ainda que a gente possa falar, mas esse período não vai mudar, poderia até mudar, mas a gente fala com Deus, e se Deus falar, não adianta, vai ser os 70 anos, que seja. Mas é um período de oração, porque nós devemos estar fortalecidos no Senhor, porque estamos passando ainda, estamos ainda nessa terra, diante de toda essa tribulação. Aqui Daniel, ele era um homem preso, ele na realidade ele foi levado como escravo para Babilônia. Lá ele se colocou, né, foi crescendo, né, os reis gostaram muito de Daniel, mas ele era um homem que não estava na terra dele, né? Então, e ele sabia que as coisas iam ser difíceis para Israel, e ele orava, e ele buscava a face de Deus. Agora, como eu falei que a situação é maior do que a gente pensa, que os conflitos, os desinteresses são maiores, ainda em Daniel, no capítulo 9 ainda, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Daniel 9, de 23 a 27. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças... 62, é isso mesmo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, amados, aqui eu quero mostrar um conflito maior, né? Então, Daniel, ele começou a orar, porque sabia que iriam ser 70 anos, e veio uma resposta da parte de Deus. O anjo Gabriel, está lá no versículo 21, veio falar, e falou que Daniel era um homem muito amado, né? Porque desde ele começou, né? Desde o início das suas orações, foi dada uma ordem a Gabriel para ele falar com Daniel.
o anjo Gabriel falar com o profeta Daniel, vamos dizer assim. Então ele veio para declarar, né, o que estava acontecendo mais profundamente naquela situação. Então Daniel já tinha lido por Jeremias, Daniel era um homem de oração e era um homem também de leitura bíblica. E ele já tinha lido no profeta Jeremias que a dificuldade de Jerusalém seriam 70 anos de assolação. Só que Gabriel vem falar um pouquinho, ampliar melhor tudo que estava para acontecer dentro desse conceito de 70 anos. Ele começou a mostrar para Daniel que esses 70 anos também estava dentro de um propósito de purificar Israel. Só que aí ele começa a falar sobre esses anos de assolação, mas ele começa a falar de uma amplitude maior, de fatos para santificar Israel. Fatos deveriam acontecer, e um deles era a morte do ungido. A morte do ungido significa a morte de Jesus, que não aconteceu na época da Babilônia, aconteceu muito tempo depois. Então, profecias chegam até nós, só que essas profecias é apenas uma ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? Apenas um caminho para que você, em oração, comece a, com Deus, buscar a face de Deus, porque Deus quer ampliar, porque Ele fala algumas coisas, Deus vai falando algumas coisas, para ver quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem atenção às coisas de Deus. Quem procura conhecer profundamente as coisas de Deus. E Daniel era um homem assim. Era um homem que se dedicava em buscar a face de Deus. Por isso que ele era muito amado. E o anjo veio desde o primeiro momento, quando Daniel se colocou para entender melhor o que estava para acontecer. Então, Daniel, quando recebe o anjo começa a falar agora, não de 70 anos, ele fala agora de 70 semanas. Há uma ligação com os 70 anos, com 70 semanas, mas ele vai mostrar que são 70 períodos. E nesses 70 períodos, muita coisa vai acontecer dentro do propósito maior, que era purificar o povo de Deus. O propósito maior, quando nós passamos, né, a gente vê as aflições de Israel também aflições, a gente só pensa em sair da aflição, a gente só pensa nisso. Eu quero sair da aflição, eu quero sair do problema. Só que o anjo Gabriel está mostrando para Daniel que a questão não é só sair do cativeiro, não é só libertar o povo do cativeiro, o problema é mais profundo, é curar o coração de Israel. É santificar Israel. É santificar um povo. E é isso que ele começa a revelar a Daniel. Então vamos lá, vamos devagar. Então, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Veja, para fazer cessar a transgressão. Que Israel transgredia a vontade de Deus, a lei de Deus, para dar fim aos pecados. Veja, então muitas vezes a gente vê, quero sair da tribulação, mas aprenda com a tribulação. Será que Deus não está falando contigo no meio da tribulação para que você pare de pecar? Para expiar a iniquidade. A expiação, né? A expiação é você tirar ali, né, a questão do pecado. Para trazer a justiça eterna, olha só. Para que seja estabelecido uma justiça eterna. A coisa vai ser definida e vai ser cabal, vai ser resolvida de uma forma definitiva, eterna. Para selar a visão, quer dizer, para que a visão seja uma visão marcante, selada, não vai mudar, isso está estabelecido. E a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? No tabernáculo de Moisés,
haviam 3 espaços. Havia o primeiro espaço que se chamava o pátio, o átrio. Era onde as pessoas chegavam, era onde era oferecido o animal, era sacrificado no altar, as pessoas vinham, né? Ali lavavam suas mãos, viam o seu rosto, pecador. Ali era o momento de conserto, onde eles confessavam seus pecados. Aí eles iam para o local santo. E mais profundamente, uma vez por ano, eles iam para o Santo dos Santos, somente os sacerdotes. Então a primeira fase era confessar os pecados. Era onde ali era confessado e era perdoado pelo sangue daquele animal. Expiação, né? O bote expiatório, né? Que leva a culpa. Por isso que tem aquela história, o bote expiatório, né? Então era o primeiro momento. O segundo momento era o local santo. No local santo, o que se tinha? Se tinha pão, que era alimento, essa é a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Tinha luz, tinha um candelabro, que era uma lamparina, que trazia entendimento, que trazia iluminação. Quer dizer, uma coisa é você estar alimentado, você foi instruído, mas precisa ter entendimento. Tudo que você aprendeu, como é que isso se aplica em sua vida? Você tem que ter iluminação, você tem que ter esclarecimento. Para que aí sim você tenha uma vida de oração eficaz. Aí você vai para onde? Para o incensário. Então, no local santo, tinha 3 ambientes. Ou melhor, tinha 3 locais. Tinha 3 elementos. Pão, candelabro, iluminação, e o incensário, local de oração. Com isso, com esse tipo de oração, que você já deixou o pecado, que você já conhece a vontade de Deus, que você já tem entendimento dessa vontade, você começa a orar de forma diferente. E aí sim, você pode, uma vez por ano, isso é lá no Antigo Testamento, né? Uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos. E é isso que Daniel está recebendo de Gabriel. Ele está dizendo o seguinte, que 70 semanas é para restaurar tudo isso e até restaurar para ungir o Santo dos Santos, local mais íntimo, um local de intimidade com Deus. Amados, ninguém pode ter intimidade com Deus. A intimidade do Senhor, a Bíblia diz em Provérbios, várias vezes a Bíblia fala em Provérbios, que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus. Amados, tem gente que não teme a Deus. E não teme porque não lê a Bíblia, porque não tem revelação, porque não confessa seus pecados, não os deixa. Não tem como essas pessoas terem intimidade com Deus. Então Deus quer restaurar a intimidade com o seu povo. Então 70 semanas, 70 períodos vão vir sobre a terra para santificar um povo que possa ter intimidade com Deus. É isso que Gabriel está revelando a Daniel. Mas vamos lá. Versículo 25 de Daniel 9. Versículo 25. Sabe e entende, olha o que ele diz. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, aí está falando de Jesus, ao príncipe, que é Jesus, 7 semanas e mais 7 semanas mais 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, 7 mais 62 dá 69 semanas. Mas lembra, são 70 semanas. São 70 anos para santificar um povo. Então, se passou 62 e mais 7, 69. Quer dizer, Jesus já foi crucificado. Aqui você vai entender, amados, é o seguinte. Mas vamos fazer as contagens, quantas semanas tem de lá para cá? Não é bem isso, amados. Deus está trabalhando com kairos, diferente do cronos. Você tem que entender essa diferença. Deus, ele tem o kairos, quer dizer, esse é o momento, esse é o tempo. Quando ele fala 70 semanas, quer dizer, são 70 etapas. Isso não quer dizer que você liga o cronômetro. Nós trabalhamos com cronômetro, né? Você pega o relógio
Você pegar o relógio, tem um negocinho rodando aqui, um cronômetro, no tempo corrido. Mas Deus não trabalha com tempo corrido, Deus trabalha com fatos. Então, há o tempo de Deus, o kairos de Deus, não é o cronos. Deus não tem relógio. Quem tem relógio somos nós. Deus não trabalha com relógio. Deus trabalha com etapas. Essa é a etapa, então aqui assim será. Na outra etapa. Então, 70 etapas deveriam se passar. Por isso que nós estamos aguardando a última semana. Nós estamos aguardando a última semana dessas 70 semanas. Poxa, mas Jesus que foi crucificado para cá já se passaram 2000 anos. Mas Jesus foi ungido nas 69 etapas. Depois de 69 etapas, ele foi ungido ali. Ou melhor, ele foi crucificado. Mas falta uma semana. Falta uma. Quando isso vai ser? No kairos de Deus, no tempo de Deus, Deus vai estabelecer essa última semana. É sobre isso que Daniel está recebendo de revelação. Não adianta ter passado 2000 anos de Jesus crucificado para cá. No cronômetro se passaram 2000 anos de Jesus para cá, no cronômetro se passaram 2000 anos. Mas no kairos de Deus ainda falta uma semana, que ele vai inaugurar em algum tempo, para definitivamente trabalhar no coração de Israel. Então é sobre isso que a Bíblia está falando. Não sei se eu enrolei vocês, ficou difícil entender isso, mas há uma diferença entre tempos e tempo corrido, né? Em etapas e tempo corrido. 26 diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, olha só, e já não estará, quer dizer, foi morto Jesus e já não estará. Quer dizer, Jesus subiu aos céus. E o povo de um príncipe que há de vir, e o povo de um príncipe que há de vir, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Quer dizer, haverá um povo com um príncipe que destruirá a cidade. Jerusalém foi destruída depois da morte de Jesus. E o santuário também foi destruído. O templo. E o seu fim será num dilúvio desse rei estranho aqui. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Lembra que Jesus falou? Haverá guerras, rumores de guerras, epidemias, tudo isso vai acontecer. Verso 27. Esse rei aqui, é um povo que tem um príncipe, né? Não é esse príncipe aqui, não é Jesus, é um outro príncipe. É o espírito do anticristo. Versículo 27. Ele fará firme aliança. Ele está falando aqui do anticristo, de um líder governamental. É um líder político. Ele não é um religioso, é um líder político. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Veja, olha a última semana que está faltando. Ele fará com muitos por uma semana. Veja, ponto e vírgula. Na metade da semana, quer dizer, 3 anos e meio, não é? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, o sacrifício e a oferta de manjares significa as práticas religiosas. Sobre a asa das abominações, quer dizer, sobre um vento, sobre um movimento que a Bíblia está chamando de um movimento de abominação. Tenta você imaginar que movimento está vindo sobre a terra, que é abominável. Eu acabei de falar do carnaval, aonde Satanás foi ali representado por aquele artista, humilhando Jesus. Que movimento abominável está acontecendo sobre a face da terra? De denegrir tudo aquilo que se fala de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana,
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Esse anticristo é um assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele vai passar mais 3 anos e meio até que a destruição que está determinada sobre o anticristo se derrame sobre ele. Essa é a última semana que falta no calendário de Deus. Já se passaram 69 semanas. Falta uma. Então, amados, é com esse entendimento, e é interessante que ele fala que 3 anos e meio ele fará o quê? Uma firme aliança com muitos. Preste atenção nisso. O anticristo terá uma semana de governo, ou melhor, 7 anos, que se representam uma semana. 3 anos e meio ele vai fazer o quê? Aliança com muitas pessoas. Ele vai ser um cara bonzinho. Ele vai ser um cara joia. Ele vai ser um cara legal. Durante 3 anos e meio. A Bíblia chama isso da falsa paz. Amém? Daniel ainda. Continua em Daniel. Capítulo 11. Versículo 29. Aqui eu queria ler bem devagarzinho com você. Se eu não estou me demorando muito. Já são 10 para as 9, né? Vamos ver se a gente acaba às 9 horas. Depois a gente continua nos outros dias. Ó, Daniel capítulo 11. Ainda Daniel, versículo 29, diz o seguinte, está falando do anticristo aqui, continua falando do anticristo. No tempo determinado, veja, há um momento, há um kairós de Deus, há um tempo de Deus. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi da primeira, porque ele perdeu algumas guerras. Verso 30. Ele é um líder político, ok? Verso 30. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Ele vai perder guerras. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Quem é a Santa Aliança? É o povo de Deus. Ele se indignará contra a Santa Aliança. E fará o que lhe aprouver. E ele vai fazer, vai mandar e desmandar contra o povo de Deus. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem, veja, esse é o que diz a Bíblia, isso é muito sério. E, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. O que a Bíblia está falando? Que ele vai atender os desviados, as pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus. É isso que ele está falando. Atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Verso 31. Dele sairão forças que profanarão. Quer dizer, ele terá o poder do diabo. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário. Lembra aquela questão de parar com cultos religiosos? E tirarão sacrifício diário, estabelecendo ao quê? A abominação desoladora. Sabe o que é algo abominável para os judeus? A idolatria. O anticristo vai se colocar como um ídolo. Do lado do anticristo haverá um líder religioso chamado falso profeta, que vai ajudar ele a criar uma religião. E todos vão querer adorar ele como um ídolo. Isso é abominável para Israel. Só que ele vai seduzir os desviados e ele vai estabelecer a sua abominação em Israel. Verso 32, presta atenção. Aos violadores da aliança, os desviados, vou ler de novo, verso 32. Aos violadores da aliança, aquelas pessoas que não estão nem aí para a lei de Deus, sabe, os desviados. Ele com lisonjas, com tapinhas nas costas, com gracejos, com elogios, com favores, com lisonjas, perverterá essas pessoas. Mas, há um mais aqui,
Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, aos desviados, ele vai abraçar. Ele vai ser o cara para os desviados. Agora, o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Vai ser uma resistência contra o anticristo. Tá dando para entender? Então, cuidado se você é uma pessoa fraca na fé, desviada, que qualquer lisonja, qualquer copo de cerveja, qualquer baseadozinho, qualquer rabo de saia, te leva para o pecado. É tão fácil te levar para o pecado assim. Cuidado, porque o anticristo com lisonjas, com presentinhos, com coisinhas, vai seduzir todo mundo. Isso é muito sério. Você lembra que a última semana é a última semana para purificar um povo para Deus. Amados, nessa última semana o mundo vai entender como é que é ser governado por Satanás. As pessoas hoje dão muita desculpa, amados. E Deus vai permitir isso acontecer para saber quem é quem. O que você quer? Você quer andar com Deus ou você quer ficar nas coisas erradas? Então esse anticristo virá para juízo na terra. Versículo 33. Os sábios, presta atenção nesse versículo, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Quer dizer, um povo sábio, um povo que conhece a Deus, nesse período, vai estar ensinando. Quer dizer, nessa tribulação, amados, no aparecimento do anticristo, haverá um povo, a Bíblia fala dos 144 mil selados, né, pelo Senhor, está lá no livro de Apocalipse. Haverá um povo que vai estar alertando, olha, esse é o anticristo, esse não é Jesus, esse não é Cristo, esse não é o Cristo, esse é um impostor, esse é um impostor. Eles vão fazer uma resistência contra o anticristo. Haverá isso na época do anticristo. Versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, triste isso, esse povo cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Se você ler no livro de Apocalipse, tem as duas testemunhas. Eles vão testemunhar, vão fazer descer fogo do céu e assim por diante, mas eles serão abatidos. Mas isso é uma outra história. Versículo 34. Ou melhor, cairão pela espada, 33, né? Pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Versículo 34. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro. Algumas pessoas vão ajudá-los, ajudar esse povo. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Quer dizer, há um jogo de interesses naquela época. Pessoas vão querer ajudar, outras pessoas vão estar sendo seduzidas por lisonjas. Há muito jogo. Então, mas nós temos que ter uma vida muito íntegra. Nós temos que ter um coração muito reto. Nós não podemos ter o coração dúbio. Nós não podemos ter duas vontades. Nós temos que ser pessoas muito decididas. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque é uma época de muito interesse, de muita coisa mexendo com as pessoas. Verso 35. Alguns dos sábios cairão. A Bíblia diz, alguns dos sábios cairão. Agora veja. Para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Preste atenção, amados. Lembra que a obra maior é purificar um povo para Deus? A Bíblia está dizendo de sábios. Só que esses sábios precisavam se purificar. Que coisa é essa, amados? A Bíblia está dizendo que sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Mas eles são sábios, como é que eles estão sujos? Amados, tem gente que conhece a Bíblia mais do que você e do que eu. Mas vive em pecado. Tem gente que sabe mais a Bíblia do que você e do que eu. Mas tem as vestes sujas pelo pecado. Preste atenção nisso. Eles vão acordar e eles, com a sabedoria dele, falam, não, esse aí é o anticristo. Eles vão até fazer um combate, mas eles também precisam se purificar. Tem muita gente que quer falar de Deus, amados,
mas não tem autoridade, porque tem vida suja. Esses vão ter que ser purificados. Não adianta saber, tem que viver. Deu para entender? Então, assim no tempo determinado. Versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Quer dizer, o anticristo vai se levantar contra qualquer coisa que fala de Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Lembra, amados? Tem que certas coisas que já estão estabelecidas. Isso vai acontecer. E esse anticristo vai fazer coisas, vai falar contra tudo que se fala de Deus, para cumprir, né, aquilo que está determinado. Versículo 37. Não terá respeito, olha só, esse anticristo não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, entenda você aí, porque eu não posso falar muitas coisas pela internet, você entendeu? Nem terá respeito ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, ele vai se colocar acima das coisas de Deus. Mas em lugar de deuses, honrará o Deus das fortalezas, o Deus da guerra. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-á a honra, e fá-lo-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. O que ele está dizendo? Com o auxílio de um Deus estranho. Com o auxílio de Satanás. O anticristo terá o poder de Satanás. Só para terminar, abra sua Bíblia, tem que terminar, né? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou terminar aqui. Não vamos prolongar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 9. Lembra que haverá um Deus estranho com ele? 2 Tessalonicenses 2, 9 diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele terá o poder do demônio. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, as pessoas que não acolheram o amor de Jesus vão ser enganados pelo anticristo, porque ele terá o poder do demônio e muitas pessoas serão seduzidas com lisonjas. Então, amados, ainda não é o fim. Esse mesmo capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte, versículo 2, 2 Tessalonicenses 2, 2. E ao que nos demovais, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbe, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, ou melhor, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é a carta, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Jesus ainda não voltou. E a gente falou assim, Jesus já voltou? Não, Jesus não voltou ainda. Por quê? Versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Deixar a fé. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado quem? O homem da iniquidade, o anticristo. O filho da perdição.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, lembra? Ou é objeto de culto, lembra que ele falou contra tudo que é culto? A ponto de se assentar-se, veja, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembra a abominação? Sobre as asas da abominação, lembra disso? Que Daniel recebeu essa palavra do anjo Gabriel? Está aqui. Então Jesus ainda não voltou. Ainda falta uma semana na terra para a volta de Cristo. E essa semana, esse Kairos, esse momento, está chegando. Mas a gente só vai ter certeza da volta de Cristo quando o anticristo aparecer na terra. Então, amados, eu queria trazer esse estudo, né, para dizer que a Bíblia diz, o tempo não é agora. Tem epidemias aí estão fortes. É claro que tudo é uma preparação para o aparecimento do anticristo. Só te dar uma dica aqui, não sei se o Facebook que vai bloquear o Facebook da igreja. Só vou te falar uma coisa. Hoje está se falando até em o dinheiro contamina com o vírus, com esse vírus. As pessoas estão pensando em eliminar dinheiro, sabia disso? E a Bíblia diz que haverá um sistema de controle de dinheiro nos últimos dias, chamado o número da besta, 666. Sem ele você não pode comer, você não pode comprar, você não pode fazer nada. Quem não tiver a marca da besta não poderá, quer dizer, quem não tiver o sistema do anticristo colocado na sua mão direita ou na sua testa, não poderá comprar. Estão querendo acabar com o dinheiro do mundo, sabia disso? Papel moeda, sabia disso? O Brasil tem um projeto para ser implantado agora em novembro, sabia disso? Um projeto chamado Pix. Ao contrário, é chip. Pix. Para ser implantado em novembro. Eles querem eliminar o papel moeda. Então, tudo isso realmente é uma preparação para todo um sistema de controle, porque o anticristo ele vai querer ter o controle de todas as coisas. Semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso, não é? Hoje foi apenas uma introdução para que realmente você entre para o seu quarto, ore, porque são dias difíceis, nós temos que passar por esses dias fortalecido no Senhor, porque há muita coisa tentando nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor é conosco, o Senhor nos guarda, né? Tem um texto na Bíblia que Deus iria guardar o seu povo, no livro de Apocalipse fala sobre isto, por causa da marca do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 19 também fala sobre isso. Então tudo isso, amados, é que o nosso coração é cheio de esperança, porque a palavra do Senhor, a promessa do Senhor é isso, é essa, né? Que o Senhor guardará o seu povo no meio da tribulação, amém? Esteja fortalecido no Senhor, reúna a sua família, busque a face de Deus, né? E realmente que venhamos passar por essa epidemia, né? Com segurança em Deus, na presença do Senhor, fortalecidos no Senhor. Estaremos aqui em reuniões, em vídeo, quinta-feira estamos de novo, né? Na sexta, no domingo. Né? Quero lembrar também das ofertas, dos dízimos, amados. É uma situação muito delicada para a igreja, por causa da falta, né, desse momento que toda a igreja, né, traz as ofertas para o sustento da igreja, dos trabalhos, dos aluguéis, de tudo. Então, eu quero lembrar os amados também. Né? Eu vi algumas pessoas que, né, transferiram seus recursos, suas ofertas para a igreja. Eu quero agradecer os amados que fizeram isso. E eu quero lembrar os amados que não fizeram, que tragam as suas ofertas, né? Façam, invistam no ministério, para que o ministério possa continuar e passar por esse momento, né? Que é um momento delicado para todos nós. Amém? Quero orar por você, né? Eu peço que a pastora Elizabeth faça essa oração, intercedendo pelos irmãos, por esse momento, né? E por essa palavra, que venha trazer realmente luz, né? A gente tem uma esperança, né? O Senhor está voltando. Mas nós devemos estar firmes e seguros para passar por essas fases difíceis. Amém. Pai, a tua palavra diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus. E eu quero te pedir que todos os seus filhos, ó Pai, estejam com as suas lamparinas acesas, ó Pai, preparados, Senhor, em alerta, como, Senhor, um exército bem ordenado em Cristo Jesus,
que sabe, Senhor, o tempo da trombeta tocar, que esteja pronto para isso, mas que nesse tempo que nos resta, a igreja seja uma igreja de realizações, uma igreja poderosa em Deus, uma igreja, Senhor, que vê desafios e ultrapassa seus limites pessoais em Cristo Jesus, uma igreja que declara a ordem do teu poder nessa terra. Pai, se a igreja ainda está aqui, muita coisa ainda tem por acontecer, e também, Senhor, através do teu povo, porque o teu povo pode operar sim, Senhor, no teu poder, na autoridade, no governo de Cristo. Então, Senhor, usa cada um, usa, Senhor, de uma forma poderosa nesse tempo, Pai, para que vidas sejam salvas, para que homens e mulheres, ó Pai, encontrem o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o favor do Senhor faça diferença, Pai, nas vidas, e que nós, Senhor, como testemunhas do reino, possamos, Senhor, fazer a grande comissão da qual o Senhor nos enviou, Pai, para que pudéssemos, Senhor, pregar o teu evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, edificando vidas, salvando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é certo que ali mesmo o Senhor nos disse: eis que estarei convosco todos os dias e até a consumação do século. Pai, o Senhor está conosco. O Senhor é Deus poderoso, poderoso nas batalhas. Quem tentará contra os filhos de Deus? Quem, Senhor? O Senhor nos justifica, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cerca, o Senhor fala conosco, o Senhor diz que na sua dispensa, Pai, nós podemos pegar do teu favor, porque somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. Então vem sobre o teu povo mesmo, Senhor, e traz, Senhor, o teu poder, armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, ó Pai. E por isso nós te louvamos, porque é certo que o Senhor sempre estará conosco e que nesse tempo, Pai, cada um tem uma experiência profunda de ver grande movimento do reino para com seus filhos nessa terra, Pai. Que esse tempo que estamos, Senhor, guardados por Ti na nossa casa, que possamos ver a maneira pela qual o Senhor tem trabalhado, que cada um contemple e veja que quando ora, o céu se abre e o Senhor faz coisas tremendas, Pai. Que ninguém desanime de orar e Te buscar, pelo contrário, que, Senhor, as ações do reino, o poder da glória do Senhor seja com todos, ó Pai, e que homens e mulheres possam ser agentes de poder nessa terra. Assim oramos e Te agradecemos, ó Pai, sabendo que o Senhor está com o Teu povo, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe. Amém. Deus fortaleça vocês para a glória do Senhor, e vamos nos falando pelo WhatsApp, né? Vamos mandar alguns vídeos, né? A pastora Isabel tem feito alguns vídeos, é uma grande bênção, amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui é para concluir, né? É. A paz. Tchau, tchau. Tchau aí.